Então tá, dando início à sessão desse Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, começo saudando aos eminentes colegas. Primeiro, o nosso caríssimo vice-presidente e corregedor eleitoral, nosso querido desembargador Francisco José Menche, desembargadores eleitorais Silvio Ronaldo de Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes e o desembargador federal Luiz Alberto Orvali. Uma saudação muito especial hoje à nossa doutora Ana Gabriela Veiga, diretora-geral, e que hoje está secretariando essa sessão, substituindo o doutor Rogério Vargas, que está em férias. Seja bem-vinda, doutora Ana Gabriela, e um bom trabalho. Mas, me desculpe, doutor Fábio Venzon, uma saudação especialíssima ao estimado doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, uma saudação aos advogados que irão atuar na sessão de hoje, se farão presentes, doutora Fabielle e doutor Everson, e, em nome da doutora Gabriela, saúdo, estendo a saudação a todos os funcionários da casa. E hoje teremos um momento muito especial nesse Tribunal Regional Eleitoral, com a posse como desembargadora eleitoral substituta da doutora Rosane Bordache. E, em primeiro lugar, vamos tomar o compromisso da doutora Rosane. Doutora Rosane, compromisso. Desculpe, eu não abri aqui. Só um pouco. Não tem problema. Pode prestar o compromisso. Eu peço desculpas. Podia me remeter de novo? Eu não estou localizando. Os termos do compromisso. Eu posso providenciar, só um instantinho. Mas, eu acho que prometo cumprir, fazer cumprir a Constituição e as leis, não é? Do cargo que estou assumindo, não é? É isso aí, doutora Rosane. Eu já prestei tanto compromisso que eu mais... Prometo cumprir e fazer cumprir as leis da Constituição no cargo em que estou sendo empossada. Isso, perfeito. Melhor impossível. Então, doutora Gabriela, leia o termo de posse da desembargadora Rosane. Proceder, então, a leitura do termo de compromisso. Aos 22 dias do mês de julho do ano 2021, perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, reunido em sessão por meio de videoconferência, tomou posse no cargo de membro substituta deste tribunal, classe dos juízes de direito, a desembargadora eleitoral Rosane Vânia da Silva Bordas, eleita pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão virtual realizada entre os dias 2 e 9 de julho do ano em curso, conforme disposto nos artigos 120, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B, e 121, parágrafo 2º, da Constituição Federal, prestando compromisso regimental. Para constar, foi lavrado o presente termo de compromisso, que, lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente, desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, e pela compromissada. Então, formalmente, já a desembargadora Rosane está compromissada e empossada. E, desembargadora Rosane, colegas, doutor Venzon, advogados, doutora Gabriela, funcionários, tocou a mim
fazer a saudação em nome da Corte à doutora Rosane Bordache. Até, eu não sei se os que são mais antigos aqui, de patrocínio, se houve um período com tantas posses, né? Acho que não, né? Em que esgotamos as saudações e seus responsáveis. De sorte, não só pelo prazer e pela honra de saudar a doutora Rosane, que tocou a mim, no círculo das saudações, esse momento muito especial. E me é muito especial até porque conheço a doutora Rosane de algum tempo e sei bem da sua dedicação à causa do direito, da justiça, da magistratura e sua fina sensibilidade, seja na aplicação do direito, seja quanto a quebrar rotinas já cobertas pela pátina dos tempos, né? Mas primeiro farei, como de praxe, uma leitura de um breve currículo da doutora Rosane, sintetizando o essencial, né? Como gosta de dizer o nosso vice-presidente. A doutora Rosane é natural de Porto Alegre, tem sua formação no Casarão da João Pessoa, turma de 1985. E, aliás, temos tido aqui uma sequência, né, de egressos da Universidade Federal. Na última sessão tivemos o doutor Canto, de Ismael Canto, né, que vem de lá também. A doutora Rosane foi pretora desde 1987 e depois assumiu como juíza de direito em 1989, onde chegou no terceiro lugar naquele concurso. E jurisdicionou as comarcas de Guaíba, também fui juiz de Guaíba, uma outra semelhança entre nós, doutora Rosane, e Porto Alegre. Foi juíza corregedora na Corregedoria Geral da Justiça entre fevereiro de 2018 e abril de 2021. E ali também recordo da doutora Rosane integrando a comissão de promoções, mais de uma vez um representante da Corregedoria na comissão de promoções do TJ. Secretária executiva para a implantação do plano de gestão pela qualidade do judiciário. Essa é uma das atividades que a doutora Rosane lidera. Integrou o Conselho de Recursos, o CORAT, nosso Conselho de Recursos Administrativos, e comissões de racionalização dos serviços cartorários da Justiça de primeiro grau, do Conselho de Racionalização de Qualidade do Poder Judiciário e a Comissão de Inovação de Efetividade da Jurisdição de primeiro grau. Lecionou na Faculdade de Direito da Unicinos e na Escola Superior da Magistratura. Mestrado em Administração Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Engenharia de Qualidade pela PUC-RS. Especialmente esses dois títulos da doutora Rosane explicam muito bem a sua dedicação e a sua preocupação com o que diz na reestruturação de rotinas judiciárias. No Tribunal Regional Eleitoral, já esteve aqui na casa, exerceu a coordenação administrativa das zonas eleitorais de Porto Alegre, quando atuava como juiz eleitoral da 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre. Mas, como disse, a doutora Rosane é uma liderança nas atividades do Judiciário Estadual, no que diz respeito a renovar práticas processuais, práticas cartorárias, otimização dos serviços forenses. O que é de elogiar, porque pelo volume de serviços que temos, usualmente ficamos congelados na nossa rotina diária e não olhamos para aquilo que se pode fazer exatamente na melhoria dessas rotinas. Eu conheci a doutora Rosane, acredito, que quando ela integrava aquele grupo maravilhoso do Projeto Poupança,
que, com todas as dificuldades, com todas as reviravoltas da vida, que ninguém ignorava a sua possibilidade, o que iriam acontecer, no entanto, frutificou e deixou o que sempre se pensava, deixou um fruto excepcional no que diz respeito à tutela coletiva, que é algo que temos que nos familiarizar e adotar cada vez mais, embora a nossa tendência, por formação, a um processo individual e individualista. De sorte que a casa aqui se engrandece com a presença da doutora Rosane, que não fosse o seu trato fino, gentil, compreensivo, né? Reúne essas qualidades, uma grande juíza e uma grande pensadora a respeito do judiciário, suas estruturas, seus esquemas processuais, cartorários, e o que se tem de melhorar ao que a doutora Rosane contribuiu positivamente nesses tempos. E espero que aqui também se dedique a isso, doutora Rosane. Também aqui nós temos um pó, aqui em muitas das nossas práticas, em muitos dos nossos procedimentos e processos. Precisa alguém que venha e areje esse nosso ambiente, né? Então, seja muito bem-vinda, doutora Rosane. Já deu para perceber que o ambiente aqui sempre foi, não de agora, mas da tradição desse Tribunal Eleitoral, um ambiente de muita camaradagem, muita simplicidade entre todos nós e aquela ânsia de procurarmos sempre fazer o melhor, né? Deixando de lado vaidades ou orgulhos. Então, doutora Rosângela, seja bem-vinda na casa e espero que aqui encontre, como encontrará, mais um ambiente de realização pessoal e funcional. Com isso, colegas, passo a palavra àqueles que desejarem se manifestar. Me permite, presidente? Sim, desembargador Silvio. Em primeiro lugar, a minha saudação a Vossa Excelência, aos demais integrantes da Corte, doutor Venzon, a doutora Gabriela, que nos distingue hoje com a sua presença, né? A todos aqueles que nos assistem, aos advogados que participarão da sessão. A minha saudação especial à desembargadora eleitoral, doutora Rosane, que hoje assume, pedindo vênia ao presidente para fazer minhas as palavras dele no tocante aos elogios e às credenciais maravilhosas de vossa pessoa que hoje assume. Me tocou, em particular, a alegria de vê-la também ter sido ou ser professora da Unicinos, onde permaneci por 32 anos e meio na área do direito empresarial e tenho um amor muito especial por aquela universidade. Exercer o magistério é um ato de amor, de dedicação. Então, eu fico muito feliz em saber que no seu currículo também tem esta atividade que muito me toca. Eu lhe desejo as boas-vindas e, sobretudo, que seja muito feliz no seu trabalho aqui no TRE, um lugar maravilhoso de trabalhar, e conte comigo naquilo que eu puder ser útil. Boas-vindas. Obrigado, presidente. Presidente, se me permite. Para mim é uma satisfação enorme poder saudar a Rosane, que é uma amiga muito querida. Nós trabalhamos juntos diversas vezes e nós temos um traço em comum. Eu, sempre que pude, pedi para que a Rosane me substituísse nas férias e o mesmo acontecia com ela. Tamanho é o apreço que nós temos, que eu tenho pelo trabalho dela, e eu imagino que ela tenha pelo meu, né? A Rosane é uma pessoa muito especial. Ela tem um dom, além de uma capacidade de trabalho incrível, ela tem um dom organizacional, uma capacidade de sistematizar, de método, que transforma o trabalho numa coisa muito fácil. Em todos os lugares por onde ela passou, ela organizou, sistematizou e deixou um trabalho redondo, abotoado, pronto para quem
seguisse adiante. Tenho certeza que no TRE, aqui, ela vai ser extremamente útil, vai nos ajudar muito com a capacidade que ela tem. E, mais uma vez, é um enorme prazer ter uma amiga trabalhando junto. Seja muito bem-vinda. Senhor presidente. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte, a saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, a nossa diretora-geral, Gabriela Veiga, muito bem-vinda, aos advogados que aguardam oportunidade de sustentação oral, e uma saudação muito especial à querida amiga Rosane Bordache, né, colega de escola da magistratura, colega de concurso de pretor, lá em 86, 87, né? E é uma satisfação recebê-la aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Suas qualidades a credenciam para um pleno sucesso aqui nesta jurisdição especial, tão importante, né, para a manutenção da nossa democracia. Sua destacada atuação jurisdicional e especialmente na área de administração, onde demonstra ser incansável na busca de melhorias na prestação jurisdicional, e começo lá desde a época da sua participação na comissão do Programa de Qualidade Total do Judiciário, lá, eu acho que 80 e alguma coisa, antes de 90, por ali, e prosseguindo com os vários projetos em que atuou e idealizou, né, o projeto citado das ações de poupança para o nosso presidente, e mais recentemente as ações de massa, onde se buscou uma inovação reunindo processos de todo o estado do Rio Grande do Sul para a unificação do posicionamento das decisões jurisdicionais. Mais recentemente ainda, com destacada atuação na Corregedoria Geral da Justiça, fruto isso tudo do seu amor pela judicância, pelo seu amor pela busca de melhor qualificação profissional na área da administração, especialmente. Então, Rosane, seja muito bem-vinda. Destaco também a sua atuação na área social, muito importante, vinculada, né, ao nosso Grêmio porto-alegrense, né, no Instituto Geração Tricolor, com empenho de várias ações sociais, especialmente ali na área do entorno da Arena, no 4º Distrito. Seja, então, muito bem-vinda, é uma satisfação contar com o trabalho de Vossa Excelência aqui nesta Corte. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria desejar seja muito bem-vindo a desembargadora Rosane Bordache, apenas subscrever e endossar todas as palavras já ditas. Quero lhe afiançar que, como ocupo aqui a cadeira de jurista, tenho vínculos com a advocacia que é muito grata e reconhecida a esse trabalho institucional que tem ajudado a busca de uma jurisdição célere e de qualidade. Isso ecoa lá dentro da Ordem dos Advogados e nos corredores do foro e dos tribunais. É uma grata satisfação poder compartilhar. Tenho certeza que a senhora agregará muito aqui a esta casa, pelo seu conhecimento, pelo seu histórico, pelo seu currículo, pelas suas qualidades. E tendo esses amigos que já declinaram, quero lhe dizer, como o presidente afiançou, esta é uma casa que tem essa peculiaridade deste tom de mais agregado, mais camaradagem, e eu tenho dito que o Tribunal Eleitoral ele é uma via atrativa, como um imã das melhores qualidades e cabeças que nós temos nesse Estado. Muito bem-vinda, doutora, e que seja muito feliz nesse período aqui. Muito obrigado, senhor presidente. E o desembargador Mensch. Pois olha, meu caro eminente presidente, eminentes colegas, saúdo também o doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, a doutora Gabriela Veiga, nossa diretora-geral, que está secretariando essa sessão,
Saúdo também de forma muito especial a doutora Fabielle, o doutor Everson, demais advogados que participam da sessão, servidores, servidoras, senhoras e senhores. E quero fazer uma saudação muito especial à desembargadora Rosane Bordache. Ela traz o que todos disseram de uma maneira muito bem somada. Ela traz luminosidade. E no trazer luminosidade, traz também gestão. Ela sempre foi uma juíza preocupada com a administração do sistema da justiça. Em todos os seus projetos, eu pude acompanhar muitos deles, de outros aprendi muito com ela. E o desembargador Gerson disse muito bem, os colegiados sabem valorizar isso. Os integrantes do sistema sabem valorizar isso. E a sua escolha pelo órgão especial bem reflete o reconhecimento, né, desse trabalho, que terá aqui também grandes desafios. Isso foi muito bem dito na saudação do nosso presidente. Então, lhe desejo muita realização pessoal e profissional. E estimo que traga para cá a luminosidade que já espalhou em diversas áreas do sistema da administração. Seja bem-vinda e seja feliz. Doutor Fábio. Senhor presidente, doutor Armínio, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimos embargadores integrantes da Corte, advogados que se encontram aqui na tribuna, demais advogados, doutora Gabriela Veiga, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, desembargadora Rosane Bordache, o Ministério Público Eleitoral, igualmente se associa às congratulações pela sua posse nessa data, como desembargadora eleitoral substituta na vaga do juiz de direito, desejando a Vossa Excelência sucesso nesse biênio que se inicia, esperando que Vossa Excelência, agora, com as manifestações anteriores, pude perceber que a senhora provavelmente vai trazer uma contribuição diferenciada para a Corte em questões envolvendo gestão de processos, e realmente é muito importante essa visão do judiciário, da gestão, né, na prestação jurisdicional, né, na eficiência da prestação jurisdicional, acho que agrega a Corte, e coloca a Procuradoria Regional Eleitoral à disposição de Vossa Excelência para o que se fizer necessário nessa busca, que é uma busca comum do Judiciário e do Ministério Público, pela efetividade do processo democrático. Seja muito bem-vinda. Então, agora vamos ouvir a caríssima desembargadora eleitoral Rosane Bordache. Desembargador Orvalho, senhor presidente, gostaria de se manifestar. Senhor presidente, pois não, desembargadora Rosane Bordache, eu gostaria apenas de reiterar aqui o que já havia falado na semana anterior, mas agora com muito maior peso. Eu havia referido que sou muito honrado de fazer parte dessa pleiade de grandes juristas que estão integrando o TRE neste momento. Por ordem de nomeação, foram a desembargadora Kalin Kogo Rodrigues, o desembargador Rogério Favreto, o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, o desembargador José Vinícius Andrade Japur, e agora, para nossa satisfação, a desembargadora Rosane Bordache. Então, eu também faço parte desse grupo, e por esta razão eu dou as boas-vindas a Vossa Excelência e espero também que haja uma plena realização nas suas funções. Muito obrigado. Então, está pedindo mais uma vez desculpas ao desembargador Orvalho pela quebra da ordem de sequência. O Alzheimer está me pegando, mas tudo bem, vamos lutar. E agora sim, desembargadora Rosane, tem a palavra. Desembargador Armínio, presidente do tribunal, na pessoa de quem eu vou cumprimentar todos os demais aqui presentes, eu realmente estou assim, muito feliz, me senti muito acolhida, eu agradeço muito
eu me senti realmente na presença de amigos, até porque muitos já eram meus conhecidos, e eu tenho muito orgulho de ter abraçado essa carreira e tenho muito orgulho da nossa justiça eleitoral. Eu sempre que eu pude, eu atuei na justiça eleitoral, e mesmo quando não como juiz eleitoral, como integrante de juntas eleitorais, sempre foi um prazer participar de eleições. E quem é assim, mais experiente, digamos, acompanhou desde o início o que eram aquelas apurações e as dificuldades que se enfrentava com aqueles votos em papel, com as demoras e com todas aquelas situações que nós enfrentávamos e todas aquelas adversidades. E a gente sabe, então, o avanço que é hoje o nosso sistema, como a justiça eleitoral é eficiente. Eu diria assim que eu não acredito que nós tenhamos coisas aqui de gestão para reparar. Eu acho a justiça eleitoral um exemplo. Eu estou muito honrada de poder participar, eu fiquei muito honrada de ter sido eleita para integrar esse tribunal, principalmente do Rio Grande do Sul, que para mim é uma referência, porque ele em termos de avanço, em termos de inovação e de aperfeiçoamento, ele sempre foi um tribunal de ponta. E eu fico muito feliz, estou muito grata, muito honrada, e hoje, então, com essa recepção, eu realmente me senti acolhida. Eu só tenho a agradecer e desejar a todos nós, na verdade, que tenhamos muita força, muito preparo para o desafio que se aproxima, porque, com certeza, é isso que vai nos fazer avançar. Eu agradeço todas as palavras carinhosas, que eu sei que foram frutos de muita amizade, mas me senti muito feliz por esse momento, por essa acolhida. Muito obrigada. Bem, então, minhas colegas, com isso encerramos essa cerimônia de posse. Se a doutora Rosane quiser permanecer, mas eu não recomendo, doutora Rosane, deve ter coisa muito melhor para fazer na vida e corre o risco de desaprender, né? Bem... Eu só vou pedir licença, então, desembargador, aos senhores, aos demais. Na verdade, é só porque eu estou lá lutando com os sistemas e tentando fazer as minhas assinaturas e coisas. Então, a gente aproveita quando o sistema está funcionando, todo mundo corre para fazer. Sei disso. Sabemos, né, mexer? Sério o erro, né? Mas vai passar, vai passar. Vai passar. Um grande abraço, doutor. Obrigada, tchau. Então, eminentes colegas, vamos iniciar a nossa sessão jurisdicional. O número 1, tem que ser, iniciar a sessão com o número 1, a prestação de contas, recurso eleitoral 0600-329-27, relatoria do desembargador Silvio Ronaldo, pedido de vista do desembargador Fischmann. Senhor presidente, em primeiro lugar, em seu nome, primeiro lhe saúdo, em seu nome saúdo a todos os demais integrantes da Corte. Uma saudação especial à doutora Gabriela Veiga, que hoje secretaria a sessão, muito bem-vinda. Uma saudação especial também ao doutor Fábio Venzon, ilustre representante da Procuradoria Eleitoral, ao doutor Everson, à doutora Fabielle, que estão presentes aqui na casa. Senhor presidente, eu vou fazer uma síntese, porque é um pedido de vistas, e apenas para rememorar, eu quero dizer que eu fiquei, o voto é da relatoria do desembargador Silvio, e quando ele apresentou o voto, eu fiquei extremamente sensibilizado com a posição que estava sendo adotada naquele momento, e que está mantida no voto, e pedi vista, então, para examinar, até porque eu tenho sempre a preocupação da questão que eu trago no voto vista, sobre a isonomia de tratamento e o princípio da anualidade eleitoral.
eu comungo, como disse na ocasião, até justificando o pedido de vista, com as considerações, com as pertinentes considerações do senador Silva. É uma bandeira que ele já traz há algum tempo, e aqui vão meus elogios a essa postura, e tenho a certeza de que poderemos até evoluir para que se possa fazer essas distinções, porque o voto do desembargador Silva propõe uma alteração jurisprudencial no entendimento desta casa, que até hoje vem sendo adotado, porque a única questão da divergência que eu trago é no sentido que o desembargador Silva propõe, de que nos casos que envolvam essas questões vinculadas ao financiamento das cotas femininas, não se aplique os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, no caso, em tese, embora o percentual até seja elevado, mas o valor absoluto é daqueles em que a Casa e o TSE também têm mantido o entendimento da viabilidade da aplicação desses princípios. Eu examinei detidamente, refleti e trouxe, inclusive, no voto que esta Corte, agora, em maio deste ano, num caso idêntico, inclusive com o mesmo valor, a mesma situação, do mesmo município, nós aprovamos com ressalvas, por unanimidade. E preocupou-me essa questão porque não que um acórdão seja por si só uma jurisprudência, mas ele inaugura uma linha que eu penso deva ser mantida, em primeiro lugar, porque diz respeito a estas eleições. Eu até considero que é possível que se evolua, como eu digo, para que eleições futuras, em certames, porque as eleições são certames, que se examine com cuidado não só a questão da cota feminina, mas toda a questão que envolve a má aplicação de recursos públicos. Talvez tenhamos que pensar na não aplicação dos princípios. Mas, como digo, eu me sinto, até porque o desembargador Silva já, e no próprio voto dele, reconheceu que lá nas eleições gerais de 2018 também já havia trazido esta posição, e na ocasião ficou vencido. Eu fui rever também essa questão e não encontrei, neste momento, algo que pudesse ter modificado aquele pensamento. Então, pedindo a maior vênia ao desembargador Silva, e mais uma vez sublinhando e elogiando o voto trazido, penso que esta questão ainda é possível e manter, até por esta questão da isonomia do tratamento que já vem sendo dado, de fazer a aprovação com ressalva, mantendo, evidentemente, a determinação do recolhimento do valor de R$1.000 ao Tesouro Nacional. Por isso que a divergência é apenas parcial. Eu mantenho ainda a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque também, a meu sentir, não há uma gradação de importância nas questões das irregularidades para destacar que, neste caso de cotas, seria menos relevante, por exemplo, como o caso de recurso de origem não identificada, que também são irregularidades consideradas graves, onde se aplica a miúde esses princípios. Por isso que eu digo, para o futuro, com um olhar lá adiante, quem sabe a gente possa, os tribunais e esta casa, até de forma inovadora, nestes casos, de forma isonômica, não vir a aplicar. Mas, no momento, estou mantendo esse entendimento, rogando vênia ao eminente desembargador Silvio Ronaldo para essa divergência parcial. Como voto, senhor presidente? O doutor Silvio quer falar alguma coisa? Eu respeito profundamente a posição do desembargador Gerson. Eu só gostaria de pedir vênia para agregar que o meu voto, evidentemente, que esta bandeira eu estou defendendo, por se tratar de recursos públicos, e no meu voto eu esclareço toda a dinâmica e todo o lastro com que realmente eu sustentei, mas eu entendo que o princípio da aplicação da proporcionalidade, por isso afastei, em que pese a grande questão que se põe aqui, a grande questão que se põe no meu voto é que, além de ser a cota feminina, o que ocorreu foi que a candidata transferiu o dinheiro para um candidato masculino e não foi feita a prova da aplicação pelo candidato masculino de que este valor a ele transferido havia também
beneficiado ou vindo em aproveitamento da participação feminina. E esta é uma distorção que vem sistematicamente se mantendo. Então, esta também foi uma das minhas preocupações, aliada ao fato de que o TSE, quando ele determina a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ele diz isto. A ideia é exatamente esta. O TSE tem decidido que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em prestação de contas deve ocorrer de forma restrita, sendo viável a sua aplicação quando presentes os seguintes requisitos cumulativos. 1. Irrelevância dos valores, que aqui muito bem assentou o desembargador Gerson, está pacificada a jurisprudência até 1.064, 1.000 UFIRs. Vejam, 2, a ausência de comprovada má-fé do prestador. Neste caso, o prestador não só deu contas no processo de que ele, com o que recebeu, também contribuiu para a candidatura feminina, como não prestou conta sequer de R$ 450 do seu próprio uso, que ele não trouxe aos autos recibo. E terceiro, também na linha do TSE, não se tratar de irregularidades graves que comprometam a confiabilidade e lisura das contas. Então, essas 3 hipóteses, e no caso, realmente a tônica que eu empreguei, isto com o escopo de que pudéssemos pensar entre a sempre pertinente posição trazida pelo desembargador Gerson e este trato que eu dei com a minúcia do exame dos autos, que comunga com o juiz que sentenciou e comunga com o parecer do Dr. Venzon. Então, eu gostaria de chamar a atenção pela importância, e em particular, por se tratar de cotas, onde eu trago uma pesquisa bem interessante sobre esta questão da participação das mulheres na política e um voto muito importante da ministra Rosa Weber, incitando a justiça eleitoral a que realmente seja protagonista e seja muito cautelosa nesses aspectos, é que eu gostaria de pedir um pensar mais refletido aos colegas. Esta era a observação. Muito obrigado, desembargador Arminio. Está ótimo. Desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, examinei atentamente os votos dos eminentes colegas. Estou com som? Sim, sim. Analisei detidamente o voto do nobre relator e também do desembargador Gerson Fischmann. A questão ela se resume à aplicabilidade ou não dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também esses casos, né, de má utilização desta verba destinada à cota de candidaturas femininas. Me parece, pelos antecedentes que nós temos examinado aqui, ao que lembro, não estabelecemos até o momento nenhuma hierarquia nas questões de empregos de verbas e comprovações de gastos, tanto de fontes vedadas, quanto de recursos de origem não identificada, verbas de candidatura de cotas feminina e também de recursos públicos, né, do fundo partidário, né, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Né? Estaríamos aqui inaugurando, né, uma hierarquia nessa gama de hipóteses de utilização de verbas. Entendo, né, como bem colocou, e rogando a máxima vênia ao relator, que tem um voto profundo, extenso, né, examinando toda a questão, em especial, da importância da destinação da verba para fomento da representatividade feminina nas eleições, que não se apresenta, no caso aqui, a questão de relativizar essa divergência entre
o tipo de verba e o tipo de utilização. Penso que o princípio da insignificância ou da modicidade aplicado até então deva também ser utilizado no presente caso, como já fizemos em vários casos recentemente julgados. Ressalto que não se trata aqui das famigeradas candidaturas laranja, né, como aconteceu esses dias que eu estava examinando um mandado de segurança, onde um candidato numa comarca, numa zona eleitoral aqui da Grande Porto Alegre, não fez nenhum voto. Nem ele compareceu à sessão de votação para exercer o direito de voto. E os valores por ele obtidos junto ao partido foram destinados, né, a outros candidatos sem a devida comprovação. São circunstâncias bem diferentes do caso que aqui se apresenta, onde a candidata doadora Andréa fez 51 votos. E o candidato que recebeu a doação, o João Jorge, ora prestador, 97 votos, ficando ambos na suplência. Então, eu penso que deva haver isonomia nas decisões até então lançadas pela Corte, né? E com a máxima vênia do nobre relator, estou acompanhando a divergência de Desembargador Gerson. Desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação, eminentes colegas, doutor Fábio Venzon, minha saudação, doutora Gabriela, minha saudação, saúdo também os servidores da Corte e os advogados aqui presentes. Nesse caso, senhor presidente, depois de ter ponderado bastante em função do voto do desembargador Gerson, e eu tive acesso ao voto antes, né, eu estou acompanhando a divergência nos exatos termos, porque não me parece que seja o momento de se modificar o entendimento, então, dominante aqui na Casa e manter os princípios bem lembrados pelo desembargador Gerson e pelo desembargador Gutelli, que, nesse caso, me parece que não há por que tratar de maneira diversa este fato do que até então nós vimos tratando, de maneira que eu acompanho, nesse caso, a divergência. Desembargador Orvalho. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao ilustre relator, malgrado a excelência, a profundidade de seu voto, que evidentemente traz elementos, subsídios valiosíssimos para a questão das cotas, mas me parece que aqui, no caso, o princípio da segurança jurídica, da estabilidade da jurisprudência, se aliam ao princípio da proporcionalidade e não entendo que seja razoável não se aprovar as cotas por um valor tão ínfimo. Então, peço vênia para acompanhar a divergência também. Eminente presidente, eminentes colegas, doutor Fábio, doutora Gabriela, advogados, servidores, eu vou refletir um pouco mais sobre o tema. Me impressionei muito com o voto do relator, o desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, e também com o voto culto do desembargador Gerson Fischmann, que tem aí um acompanhamento. Eu peço vista e devo trazer na próxima semana, senhor presidente. Muito bem, eu vou proclamar o resultado provisório. Estava atendendo aqui a desembargadora Lisa Helena no assunto urgente, mandou um grande abraço, especialmente ao desembargador Meixe e aos demais. Então, assim, por hora ficamos assim. Após o voto do relator que negava o provimento, votaram os desembargadores Gerson, Amadeu, Oyama e Luiz Alberto Orvalho pelo provimento em parte, né? Vamos deixar assim que depois se completa no julgamento final. Tendo pedido vista o desembargador Meixe. É este o resultado por hora. Vamos, o segundo da pauta também é um pedido de vista
É o recurso eleitoral de prestação de contas, final 59911, relatoria do de Ibiraiaras, relatoria do desembargador Gerson, pedido de vista do desembargador Silvio. Desembargador Silvio. Presidente, renovando as saudações, eu estou fazendo aqui uma divergência parcial que ouso manifestar unicamente em relação à aprovação das contas com ressalvas, pois, com as devidas vênias, o posicionamento diverso entendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, ainda que a quantia seja diminuta e represente 6,03% da arrecadação total da campanha, que foi 4.975. Isso porque a jurisprudência do TSE não admite a aplicação dos aludidos princípios nos processos de prestação de contas quando, a despeito da irrelevância percentual ou nominal dos valores envolvidos, constatarem-se indícios de má-fé do prestador e houver o comprometimento da fiscalização exercida na Justiça Eleitoral. E aí eu estou citando a decisão do ministro Fachin, que é exatamente aquilo que eu sustentava no voto anterior, em que ele diz que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em caráter excepcional, em razão do diminuto percentual verificado, da ausência de indícios de má-fé do prestador das contas e da ausência de prejuízo à sua análise. Ora, o que nós temos aqui? Conforme anteriormente mencionado, há contundentes indicativos de que o prestador se apartou dos deveres de transparência e colaboração no fornecimento de informações à Justiça Eleitoral, a obstar que a sua conduta no curso do processo seja tomada em seu benefício. Conforme bem salientou o eminente relator, o recibo eleitoral de doação, a procuração firmada pela prestadora, o requerimento de registro da candidatura, demonstram que candidato e doador residem no mesmo endereço. Das peculiaridades fáticas do caso, destaca-se, além da coabitação, que a candidata e doador detêm o mesmo sobrenome, sendo presumivelmente parentes. Outro sim, a declaração de bens entregues com o pedido de registro de candidatura, disponível no sítio eletrônico Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, a qual, em consulta, verifica-se que a candidata relacionou bem empresa com CNPJ, em que, vejam bem, no Serviço Público de Informações sobre a situação cadastral da Receita Federal, consta o nome empresarial Francisco Vancini, ou seja, o próprio. Ora, há um manifesto vínculo familiar e patrimonial entre o candidato e doador, que permitiria à prestadora suficiente elucidação da questão atinente à capacidade financeira de Francisco Vancini. Contudo, conforme bem apontou o juízo sentenciante, após devidamente intimada para prestar esclarecimentos, a candidata permaneceu silente, sem apresentação de qualquer defesa, nem documentos e tampouco qualquer esclarecimento. Assim, tem-se que a prestadora não cumpriu a contento o seu dever de informação e transparência na apresentação das contas, deixando deliberadamente de apresentar esclarecimentos requeridos pelo juízo de origem acerca da situação financeira do doador ou mesmo referir a relação mantida entre ambos. Com isto, resta subtraída da sociedade aquilo que o Jairo Gomes cita, que eu transcrevo no voto, e para dizer, me encaminhando para a conclusão, que trata-se de entendimento já acolhido por esse tribunal, no julgamento da minha relatoria, que eu cito com aspectos fáticos semelhantes, em que a Corte, à unanimidade, afastou o critério do valor nominal diminuto e manteve a sentença de desaprovação das contas. Lembro, desembargador Armínio, um voto que até houve um pedido de vista de Vossa Excelência e comentamos a mais coisas no processo a serem observadas, que eu também transcrevo, e por isto, dada a semelhança, praticamente a analogia com aquele caso e meu detido exame, eu, com mais profundo respeito ao desembargador Gerson, estou votando pelo desprovimento do recurso interposto por Marlene Vancini, mantendo integralmente a sentença e o parecer ministerial,
que desaprovou as contas de campanha e determinou o recolhimento de R$300 ao Tesouro Nacional. Registro ainda que é inarredável a solução ao caso, os encaminhamentos propostos pelo ilustre relator para apuração de eventual fraude relacionada ao recebimento do auxílio emergencial, os quais acompanham os seus exatos termos. Então, divergindo do relator, eu voto pelo não provimento do recurso, mas acompanhando integralmente os demais ditames por ele estabelecidos. É o meu voto. Senhor presidente? Sim. Senhor presidente? Sim, desembargador Gerson. Senhor presidente, colegas, eu já tinha tido acesso ao voto, até agora divergente, do desembargador Silvio, e ouvindo agora atentamente, eu estou, com toda tranquilidade, retificando o meu voto, estou alterando a minha posição, porque efetivamente penso, senhor presidente, colegas, que essa é uma das grandes virtudes do colegiado. O colegiado nos permite esta construção. Eu tenho dito que o termo acórdão, ele resulta da ideia de buscar-se sempre que possível um acordo para que a jurisdição condense os melhores pensamentos. Efetivamente, a contribuição inigualável que o desembargador Silvio trouxe me fez rever, porque havia, e confesso aqui lisamente, a meu juízo agora, valorado de forma não adequada a questão fática específica da coabitação e esses demais elementos. De modo que, com muita tranquilidade, com a minha consciência tranquila, apesar de ter encaminhado o voto, e com toda a singeleza, acho que é importante que nós saibamos, e aqui praticamos muito isso, senhor presidente, caros colegas, que é a ouvida, a escuta, para que possamos refletir. E tenho convicção, há muito tempo, advogo que as instituições se sedimentam e solidificam quanto mais se possa ouvir e refletir, que é o respeito ao pensamento alheio, e eu agora adoto, então, de modo que, pelo menos no meu caso, senhor presidente, nesse momento não há divergência, porque eu estou modificando e farei a retificação do voto, mantendo apenas, faço a ressalva, que eu tenho entendimento que nessas questões de auxílio emergencial, o fato de serem município pequeno e pouca votação não é, a meu ver, só isto motivo suficiente. Porém, aqui, e o desembargador Silvio trouxe esse elemento, há circunstâncias fáticas, como naquele outro, lembrado, da coabitação, do meu sobrenome, outros elementos que, se nós não temos um juízo de certeza, e raramente se tem, a verdade é que aqui o indício é veemente e não posso, então, fechar os olhos a isso. Quero até agradecer a essa sempre sensível colocação que o desembargador Silvio traz. E dizer, então, senhor presidente, colegas, que estou no sentido de modificar o voto para reprovar as contas e determinar o recolhimento. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, olha, cumprimento o desembargador Gerson, mas isso, todos que o conhecemos sabemos da sua grandeza, não é? E só os grandes juízes não têm nenhum receio, eu já externei isso, de alterar seus votos. Né? O importante é a tranquilidade de consciência, né? E termos a convicção de que estamos fazendo o melhor em termos de justiça. Eu pergunto aos demais colegas se, diante das ponderações, estão de acordo com o... Sim, desembargador. Só uma questão que eu gostaria de pontuar, inicialmente, renovando as saudações e parabenizando ao desembargador relator, o desembargador Gerson, pela grandeza na alteração de seu entendimento, para colocar mais duas situações que eu, analisando os autos, vislumbrei, que vão tranquilizá-lo, desembargador Gerson, ainda mais, né, nessa sua alteração de posicionamento. Em rápida pesquisa ao Facebook, eu não tenho Facebook, só a parte que é aberta a qualquer usuário, né, encontrei uma série de fotos da candidata prestadora de contas com o senhor doador Francisco Vancini, dando a entender que, provavelmente, com quase toda a certeza, se trata de um casal, se não são irmãos. Tanto que ambos declararam, como o desembargador Silvio colocou, a propriedade da empresa, aquela Infinity Opções, né, no seu hall de bens. Circunstância também importante que a candidata prestadora silenciou quando o magistrado eleitoral da respectiva zona
instou a candidata a prestar esclarecimentos a respeito dessa verba. E, por fim, né, eu registro que o candidato doador, o doador Francisco Vincini, foi candidato à vereança na município de Ibiraiaras em 2016, concorrendo pelo PMDB, fazendo 54 votos. Ou seja, ele tem conhecimento das regras de financiamento de campanha, das regras de prestações de conta. E, tratando-se de um vínculo muito próximo, acredito familiar, coabitação, mesmo endereço, né, na rua Cirilo Rossoni, 210, não tenho dúvida alguma que houve, né, diferente daquele grande debate que inauguramos aqui, quando de uma situação semelhante, uma cidade também pequena, né, mas não havia essa certeza ou esses indícios fortes, né, desse relacionamento e do conhecimento da condição do doador. Eu estou agora acompanhando ambos os colegas, né, o relator e o desembargador Silva. E assim como voto, senhor presidente. Pergunto se os demais colegas estão de acordo com agora o desprovimento do recurso, não é? Diante da manifestação do relator e antes o voto vista do desembargador Silvio. Eu estou acompanhando, presidente. Se todos estão de acordo, então eu proclamo o resultado. A unanimidade negaram provimento, tendo o relator, veja lá, desembargador, já se fica bem assim, retificado seu voto. Sem problema, corretamente. Tá. Então fica assim, a unanimidade de desprover o recurso, tendo o relator retificado seu voto. Muito bem. O terceiro da pauta de Lajeado do Bugre, agora a preferência do doutor Everson Alves dos Santos, pelo recorrente Roberto Maciel Santos. É relatoria do desembargador Oyama. Sinceramente, doutor Fábio, eu não sei se o desembargador Oyama, se o projeto de voto do desembargador Oyama está de acordo com o parecer do Ministério Público. Sim. Acredito que sim, senhor presidente. E o doutor Everson... E vai de encontro, eu acho, à pretensão do doutor Everson. Então, desembargador Oyama, Vossa Excelência quer consultar o doutor Everson se ele deseja fazer sustentação diante do projeto de voto em que já há unanimidade. Isso, já há unanimidade. O projeto de voto, doutor Everson, é no sentido de dar provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas e afastar a ordem de recolhimento. A ressalva é porque não foi seguida não foi feita a informação de receita e despesa no momento oportuno. Aí eu indago a Vossa Excelência se gostaria de fazer a sustentação ou se está bem assim. Desembargador, presidente e relator, eu cumprimento Vossas Excelências e, diante dessa questão, eu dispenso a sustentação. Obrigado. Doutor Fábio, está bem assim, doutor Fábio? Esse é o nosso parecer nesse sentido. Sim. Então, também não tem necessidade da sustentação. Eu sempre lembro aqui que o Meix conhece bem, nós temos um colega, né, Meix, que quando, às vezes é melhor não fazer sustentação, né? Já há unanimidade em favor do advogado, e esse colega fica ouvindo a sustentação e muda. O Meix conhece bem. Esse aqui é mais um caso que nós vamos ter outros hoje e na sessão de amanhã também, que é daquela empresa de software, a Essent Jus, com os serviços de contabilidade que dá algum problema que é resolvido depois com as notas fiscais e pagamentos, mas é tudo comprovado. Então, acho que segue a linha da Corte. Proclamando o resultado, então, todos estão de acordo com o eminente relator, não? A unanimidade deram provimento ao recurso para o fim de aprovar com ressalvas as contas e afastar a ordem de recolhimento. Então, tá, cumprimentos ao doutor Everson, uma boa tarde para o senhor. Obrigado. O quarto da pauta também é recurso de prestação de contas, 193-20, de Dom Pedrito, desembargador Silvio, e relatoria com o desembargador Silvio. Efeito procurante da distribuição, né? Famosa preferência da doutora Fabielle Lopes Gamarra, que falará pelo recorrente Júnior Rodrigues Martins.
Doutora Fabiane, como sempre, nós dispensamos o relator, a senhoria também dispensa, né? E passamos a palavra direto, então, à doutora Fabiane para a sua sustentação oral. Se me permite, Uma boa tarde. Sim. Eu acho que a doutora Fabiane, me parece que há uma unanimidade aqui. Eu estou votando, estou dando parcial provimento ao recurso, eu acho que no interesse da doutora Fabiane. Vamos ouvir. É esse o seu interesse, doutora Fabiane? Sim, sim. Uma boa tarde a todos. E o doutor está de acordo com o parecer do doutor Fábio, desembargador Silvio? Está de acordo com o parecer, né, doutor Fábio? Eu retifiquei meu parecer em virtude de análise do DivulgaCan de contas. Nós não estávamos fazendo essa análise do DivulgaCan de contas, que é verificar os extratos, porque às vezes a pessoa não pagou com cheque cruzado e nominal, mas, na verdade, no DivulgaCan de contas, que é uma informação trazida pelos bancos ou pelo Bacen, que seja, mas é uma informação fidedigna, ali consta a contraparte, ou seja, consta que aquele fornecedor teve aquele cheque depositado na sua conta. Aí está assegurado o que a lei pretendia, né, com o cheque nominal e cruzado. Então, agora, em todos esses casos de artigo 38, que é exatamente não pagar com cheque nominal cruzado, nós estamos dando uma conferida no DivulgaCan de contas. Então, esse foi um dos casos que nós conferimos antes da sessão e verificamos que, efetivamente, conforme era alegado pelo prestador, os cheques que não eram nominais cruzados, não eram cruzados, enfim, mas, na verdade, foram depositados na conta dos fornecedores que emitiram as notas fiscais, né? Então, em virtude disso, nós opinamos para que não houvesse necessidade de transferir o recurso para o partido, como tinha se determinado pelo juiz, que entendeu que era sobra de campanha, né? E mantida, contudo, a aprovação das contas com ressalvas, porque não foi adotado procedimento regular. Então, nosso parecer, retificando o parecer anterior, foi pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para afastar a determinação de transferência da quantia de R$ 2.131,96 ao partido, mantida a aprovação das contas com ressalvas. É esse o seu interesse, né, doutor Fabiane? Isso, sim, esse era o nosso interesse. Isso, exatamente. Porque a única falha foi o não cruzamento dos cheques, porque está demonstrado dentro do DivulgaCan e do SPCE, todo o processo, todos os pagamentos estão ali, tem como analisar e conseguir visualizar cada pagamento a cada fornecedor. Está ótimo. Então, desembargador Silvio. Presidente, me permita perguntar, doutora Fabiane, a senhora está falando de Dom Pedrito, doutora Fabiane? Dom Pedrito, sim. Que maravilha! Eu sou natural dessa terra, o presidente já anunciou, inclusive o TRE irá, na pessoa do presidente, a Dom Pedrito, eu fui convidada também para participar, para alimentar as saudades da minha terra natal. Só não convidarei a turma para tomar banho no Santa Maria, porque está muito frio para se fazer isso, né? Eu pergunto, doutora Fabiane, não tem registro por Dom Pedrito, do desembargador Silvio? Registro que possam ser dados a público? O seu Silvio, eu acho que nós já conversamos por telefone a respeito do uso do capião. É verdade, da minha família, né? É isso mesmo. Agora, exatamente. Prazer em me conhecer pessoalmente. Assim. Da mesma forma. Eu lhe poupei trabalho. Tá bem, muito obrigada. O nosso abraço a esse povo querido aí. Veja bem, o voto exatamente, quero cumprimentá-la pelo trabalho, muito bem feito, e estou dizendo, presidente, que os gastos glosados foram demonstrados por meio de notas fiscais, documentos idôneos nos termos de 60 caput da resolução TSE 23.607/19, os cheques foram empregados para pagamento de despesas emitidos sem cruzamento, porém, de formas nominativos aos correlatos fornecedores, embora o pagamento de custo de campanha tenha sido realizado sem a estrita observância do 38 da resolução TSE 23.607/19. Os dispêndios foram adequadamente demonstrados mediante notas fiscais, cheques emitidos em nome dos correspondentes fornecedores e por estes efetivamente descontados. Portanto, está afastada a determinação de transferência de recurso à agremiação partidária, mantendo-se a aprovação com ressalva das contas da campanha e, por isto, o provimento parcial, mas afastando o recolhimento. Eu voto, presidente. Todos estão de acordo, não? Eu proclamo o resultado.
por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, mantendo a aprovação com ressalva das contas, afastando a determinação de transferência ao órgão partidário. É o resultado. Cumprimentos a doutora Gabriela. E vamos lá, Dom Pedrito, está já na proa já esse tour aí para Dom Pedrito. Maravilha. Será um prazer recebê-los. O desembargador Silva vai capitanear a comitiva. E vamos ver lá o seu prestígio, Dom Pedrito, né? Conto com a senhora aí, doutora Fabiane. Tá certo. Não posso fazer feio aqui no tribunal. Tá certo. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Sim, bem, minhas colegas. Agora, eu tenho anotado como divergências, e acho que são aquelas divergências conhecidas, o 10, o 14 e o 15. Acho que é isso. Os demais, creio que a convergência com o parecer ministerial. Então, vamos a esses três e depois julgamos os demais. O 10, desembargador Fischmann, São Miguel das Missões, prestação de contas, recurso 69572. Desembargador Fischmann, vamos ver, eu com o doutor Venzon, eu acho que a divergência, eu acho que é aquela conhecida, né? Senhor presidente, senhor presidente, renovando as saudações. Neste caso aqui, prestação de contas, candidato vereador Giloé Brizola dos Santos, eleição 2020, município de São Miguel das Missões. E a sentença aprovou as contas em virtude de verificação de pagamento de despesas do FEF, com recurso do FEF, por meio distinto do previsto no artigo 38. Na decisão, o julgador deixou de determinar o recolhimento do montante ao Tesouro, entendeu que as notas fiscais comprovam a realização das despesas. Fomos no divulgacante para verificar se, nesse caso aqui, os prestadores que emitiram as notas fiscais constavam no divulgacante como tendo depositado esses cheques nas suas contas, mas, na verdade, não. Né? E é o que a unidade técnica mencionou. Ela falou, consta no extrato bancário que estes cheques foram em crédito de Ted Martins e de José Stoffels, respectivamente, mas foi declarado na prestação de contas pagamento em favor da gráfica missioneira Hall Limitada. E aí aquela alegação de que não foi cruzado, aí houve endosso e tal, e, enfim, nosso entendimento, nós já falamos, né, as razões pelas quais, fazendo até paralelos aí com questão de agrotóxicos, de utilizar tecnologias que garantam uma arquitetura que dificulte a fraude. Né? E lembrando, é claro que aqui, nesse caso, não se discute a questão de recolhimento ao tesouro, porque a sentença não determinou dessa maneira. Aqui é somente a questão da desaprovação. Né? Então, eu até não vou me estender muito no meu argumento, né? Porque a Corte agora, no outro julgamento, ainda não terminou, mas, enfim, está entendendo que, para qualquer caso, mesmo recursos públicos, se o valor ficar inferior a 1.065, seria aprovação com ressalva. Então, nós fazemos essa distinção com recursos públicos. Estamos vendo aí o aumento do fundo do FEFC de 1,5 bilhão para, acho que 4,5 bilhões ou 5,5 bilhões, quer dizer, acho que triplicou o valor do FEFC, e eu acho que a sociedade espera, a sociedade, aparentemente, é o que a gente vê, não está satisfeita, apesar de ter eleito os seus representantes que assim decidiram, mas não parece que isso aí, se fôssemos fazer um plebiscito sobre isso, eu acho que não passava esse aumento. Neste momento, acho que não passava esse aumento. Então, acho que, no mínimo, o que a sociedade espera é que se criem mecanismos que dificultem a fraude. Então, nota fiscal ou recibo, ele se torna realmente, que são provas unilaterais, que em princípio são fáceis de fazer e não tem como, né, depois é muito difícil fazer uma contraprova de um recibo que alguém disse que recebeu aquele dinheiro, muito difícil fazer uma contraprova, não, você não recebeu aquele dinheiro, facilita a fraude. Agora, se você exige, como a resolução exige, basta que se dê efetividade de resolução. Quando a resolução exige que, além do recibo e nota fiscal, haja um comprovante fidedigno, que não seja declaração unilateral, como é uma nota fiscal, querendo ou não é também uma declaração unilateral, fidedigno, que passe pelo sistema financeiro, mostrando que aquela pessoa que emitiu aquela nota fiscal, que emitiu aquele recibo, ela que recebeu aquele recurso, fechando, então, a questão do pagamento com o recurso público, aí sim. Ou seja, se o dinheiro entrou na conta daquela pessoa, isso traz credibilidade para aquela prova que em princípio, é uma declaração unilateral. Né? E é o que está na resolução. Então, entendemos que tem que se dar a interpretação das resoluções
que melhor fiscalizem a utilização desses recursos públicos, que daqui a um ano vão ser 5 bilhões e 600. Não é? Então, nesse caso, nem se determinou o recolhimento, porque o juiz entendeu, a nota fiscal era suficiente. Mas nós entendemos, então, estamos utilizando o critério que já mencionamos anteriormente, de, sendo recurso público, que se faça uma diferenciação. E eu não entendo que é não aplicar o princípio da proporcionalidade. Eu entendo que o princípio da proporcionalidade é um princípio constitucional, ele se aplica sempre. Não tem como não aplicar o princípio da proporcionalidade. É que na análise do caso concreto, você vê que a aplicação do princípio da proporcionalidade naquele caso exige um rigor maior, uma desaprovação. Não é não aplicar em algum momento o princípio, ele sempre tem que ser aplicado, é um princípio constitucional, sempre tem que ser aplicado. Só que no caso concreto, se verifica que, em se tratando de recursos públicos, para não se aplicar, tem que ser totalmente insignificante a conduta, a quantia. Insignificante, realmente, nominalmente, R$1.000 não é insignificante. Tem que se fixar um critério. O que seria uma insignificância? Não esse 1.064 que vale para qualquer coisa, mas se tratando de recursos públicos, para se garantir um maior rigor, não é? Nesse cuidado com esses recursos, o critério que nós estamos utilizando é menos de R$100. Se for menos de R$100, muito bem, porque daqui a pouco chega aqui uma pessoa que foi R$20 e eu vou dizer, vamos desaprovar por causa de R$20, também não, né? Mas assim, R$1.000 me parece muito, 500, R$100, uma coisa realmente insignificante mesmo. Né? A gente sabe até que quando a gente fala em recursos públicos, o peculato, por exemplo, até se entende que, claro, que ali é uma questão um pouco diferente, mas tem relação. Nós estamos falando de recursos públicos, lá não se aplica o princípio da insignificância para peculato, né? Tem súmula do STJ, né? Mas aqui a gente sabe que não estamos falando do servidor público. Mesmo assim, de qualquer maneira, nós fazemos essa distinção. Então, neste caso aqui, com essas breves considerações, nós estamos mantendo entendimento pela desaprovação das contas, porque não houve a devida aplicação dos recursos públicos, e o valor aqui está em R$475, entendemos que não é insignificante. Então, mantemos aí o nosso entendimento. Conhecimento e desenvolvimento de recursos. Sim, perfeito. Desembargador Jefferson. Presidente, renovando as saudações, eu primeiro queria dizer que preocupou-me porque eu saí do 8º lugar e caí para 10º, o que me surpreendeu. Mas, por sorte, senhor presidente, o desembargador Silvio me auxiliou, no voto visto, eu fui lá para 1º e depois 2º. Eu não sei bem essas alturas onde eu ando, porque está muito nivelado. Mas, assumindo o 10º lugar, que é mais pertinente à minha campanha, eu quero... Perdoe a brincadeira, mas a gente tem que estar sempre aí com espírito juvenil. Eu compreendo, o doutor Fábio tem trazido sempre essa preocupação e fiz questão de frisar anteriormente que, efetivamente, a questão dos valores públicos, que agora estão num volume que a todos escancara o excesso, até porque as propagandas eleitorais, sejamos claros, elas hoje estão limitadas pelas redes sociais e tecnologia. Mas eu digo o seguinte, eu lamentavelmente não estarei nas prestações de contas das eleições vindouras para julgar, mas este critério, porque a minha preocupação é muito em função também, como salientou o desembargador Orvalli, sempre da isonomia de tratamento. Nós já estamos julgando assim a vários feitos, aplicando nesses casos mesmo de Rony, porque eu comungo novamente com a exposição do Ministério Público. Aqui, inclusive, não há nem prova que os cheques foram nominais e não foram cruzados. As notas fiscais foram emitidas uma gráfica e os cheques contados de pessoa física. A irregularidade está posta. Porém, o percentual, e eu sempre digo que o percentual ele sempre proporcionaliza, ele chega a um valor, a um percentual de 5,6% da movimentação. Então, esses 475, que claro que é mais do que os R$100 que o Ministério Público, enfim, adotou como régua, mas ele, na movimentação geral, é praticamente metade daquilo que se aceita. Então, nesse sentido, e realmente, como não houve recurso em relação... Porque isso era uma questão passível até de recolhimento, mas não houve recurso, seria uma reformácio impérgio e a Corte não aplica. De modo que o voto é limitar a aprovação com ressalvas, no sentido encaminhado que a Corte já teve conhecimento, mais uma vez chamando a atenção de que essa é uma questão em aberto sobre os recursos públicos que estão se avolumando de tal forma que talvez... E quando o doutor Fábio fala corretamente que a sociedade está vendo isso, e nós também estamos vendo, mas penso eu, nas limitações da jurisdição,
que o papel de regulação dos desejos da sociedade é do legislativo, pelo menos nesse momento e nessa seara. Dessa forma, senhor presidente, o voto fica apenas essa divergência para aprovar com ressalvas. Pergunto se os colegas estão de acordo. Sim. Sem som, desembargador Silvio. Perdão, eu estou concordando com o desembargador Gerson, mas também quero fazer coro com o doutor Fábio Venzon nesta preocupação, que também é minha, com relação aos recursos públicos. É um tema que eu acho que tem que ser repensado com mais profundidade, porque realmente o interesse público sempre haverá de preponderar sobre essas questões privadas. Então, eu quero externar a minha preocupação com esta posição muito importante do desembargador, doutor Fábio. E quero fazer coro, que não tive oportunidade antes, quero fazer coro com a grandeza do meu irmão e desembargador Gerson Fischmann, porque nós dois e todos sabemos que sempre que há um pedido de vistas, é aquela grata expectativa de que realmente o voto em seu todo, em nome do colegiado, seja aprimorado. O senhor é muito grande e a nossa amizade maior ainda. Muito obrigado, presidente. Acompanhe o relatório. Já está sem som, presidente. Agora. Todos de acordo, então? Então, proclamo o resultado do 10º da pauta. Por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. A outra divergência que eu tenho anotada é o 14º. É recurso em prestação de contas 45760, de Nova Prata, Gilmar Peruso, recorrente, desembargador Oyama é o relator. Doutor Fábio. Senhor presidente, renovando as saudações, e já assim até informando assim que quando eventual divergência for relacionada à tempestividade, que podem informar antes de eu fazer uma sustentação oral, às vezes de mérito, né, quando for somente isso, porque, de fato, nós estamos analisando a tempestividade com base no processo que se encontra no 2º grau. Né? Então, a gente olha por ali. Só que, porque os meus assessores não têm acesso ao processo no 1º grau. Senão, eu teria que, em todos os processos, eu entrar no 1º grau para verificar lá no detalhe como é que está a situação. Né? Então, eventualmente, pode acontecer de, em algum processo, nós termos nos manifestado pela tempestividade ser intempestivo. E aí, se essa for a divergência, por favor, podem informar antecipadamente para evitar, né, de uma sustentação oral de mérito. Bom, nesse caso, a decisão foi a decisão aqui, no caso, né, nós estamos falando da prestação de contas do candidato vereador Gilmar Peruso, eleições de 2020, município de Nova Prata, desaprovação das contas em virtude do autofinanciamento irregular, assim, extrapolação do limite de gasto com recursos próprios e descumprimento dos prazos de transmissão de relatórios financeiros e prestações de contas parciais, bem como envio intempestivo de relatórios financeiros e prestação de contas parciais que não contemplar a efetiva movimentação financeira do período. Essas seriam as duas irregularidades. Quanto à primeira irregularidade do autofinanciamento, nós entendemos por afastá-la pelo seguinte, vamos esclarecer aqui. A sentença, ela entendeu que tinha que ser excluído os gastos com advogado. Nós discordamos desse entendimento. Tanto gastos com advogado como com contador, entendemos que tem que ser incluído. E a Corte já decidiu, né, em outros processos para essas eleições de 2020 nesse sentido. Acontece que se a sentença excluiu, não podemos aqui agora incluir, porque não houve recurso. A questão da redação reformar impérios. Então, é excluído. Isso aí não pode mais ser incluído. Ok. E do que remanesceu, o autofinanciamento irregular decorreu da inclusão também de uma doação de bem estimável, que seria um veículo para a campanha. Então, a doação deste veículo foi estimado, qual o valor dessa doação desse veículo para uso na campanha, né? Ela importaria, em conjunto com recursos financeiros, em extrapolar em R$ 1.589,72, sendo que desses R$ 1.589,72 foi retirado R$ 500 de recursos de gastos com advogado. Então, o valor que estaria extrapolando seria R$ 1.089,72.
Acontece que verificamos que esse veículo, cuja doação importou em R$ 1.600, então, como a gente vê, está extrapolando em 1.089, retira os 1.600 do veículo, automaticamente já está abaixo. Né? E por que esse veículo não deveria ser considerado recurso próprio? Pelo seguinte, e aqui eu vou só pegar o parágrafo onde eu menciono isso. Ocorre que a doação de bem estimável em dinheiro acima referida, no valor de 1.600, foi declarada pelo prestador como sendo uma cessão de uso de veículo de sua propriedade. Realmente ele declarou, como se fosse de sua propriedade para a campanha. Todavia, a unidade técnica, em seu parecer conclusivo, esclareceu que o referido veículo, uma Kombi escolar, não integra o patrimônio declarado do prestador, na declaração de bens deste, apresentado no registro de candidatura. De fato, em consulta no sistema Divulga Candi Contas, disponível no sítio eletrônico TSE, na internet, verifica-se que o referido veículo não consta na declaração de bens oferecida pelo candidato. Ademais, e isso para mim é o mais importante, ao se manifestar a respeito, o candidato, apesar de ter firmado o termo de cessão de uso na condição de cedente cessionário, ele acostou um certificado de registro de licenciamento de veículo em que o bem cedido consta como de propriedade de Fábio Fontoura Jardim, que seria outra pessoa, não seria o prestador. Quer dizer, o proprietário do veículo, de acordo com o documento, não seria o prestador. Ele não declarou na sua prestação de contas como bem que ele possuía quando registra a candidatura, e o documento do veículo demonstra que ele não é o proprietário do veículo. Se ele não é o proprietário do veículo, ele não está fazendo uma doação. O bem não integra o patrimônio dele, não é ele que está doando isso aí. Pode ter outra irregularidade, mas não é essa a irregularidade. Né? Então, excluindo esses 1.600, ficaria abaixo. Então, por isso, nós estamos entendendo que não existe essa irregularidade do extrapolamento. Não tem como incluir o valor do advogado, porque o juiz já excluiu, e o bem não é dele. Né? Então, não é uma doação dele própria. Quanto à segunda irregularidade, aí eu vou mencionar o que eu coloquei aqui no parecer. No que pertine ao envio com atraso e omissões de receitas e despesas em relatórios financeiros de campanha e prestações de contas parciais, não assiste razão ao recorrente. Isso porque a decisão recorrida assinalou com propriedade que foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial. Quer dizer, a pessoa entrega a prestação de contas parcial e não inclui gastos que teriam acontecido antes, mas não informados na época. Então, não informou na prestação de contas parcial, e deveria ter informado, porque tinha acontecido antes. Bem como doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, também sem informação tempestiva, né? Violando o disposto no artigo 47, parágrafo 6 da resolução. Bem assim que foi verificado, consta na sentença, o descumprimento da entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a doações que totalizaram 54% dos recursos movimentados na campanha. Nota-se que o valor das movimentações financeiras omitidas ou comunicadas com atraso é expressivo, a ponto de subtrair a confiabilidade dos dados contábeis apresentados, comprometendo a eficácia da atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e do salutar controle da sociedade sobre o pleito. Com a devida vênia, não se mostra plausível no caso de admitir-se a escusa genérica de que a falha em questão teria se dado apenas por conta da crise sanitária gerada pela pandemia. Ademais, se outros candidatos, apesar das dificuldades do momento que a todos se impõe, se desincumbirem de tal mistério, não é justo que a exigência legal seja mitigada em relação ao recorrente. O colhendo TSE, a esse respeito, no julgamento de processo alusivo às eleições de 2016, teve a oportunidade de assentar que o atraso na apresentação dos relatórios financeiros e a entrega das contas parciais com inconsistências relativas a omissões de despesas ou receitas podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação e constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, isso aqui eu estava transcrevendo o que estava lá na ementa ou no voto lá do processo junto ao TSE. Por essas razões, este tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa ao tema para o pleito de 2020, prestação de contas eleitorais 43.169. Relator ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O objetivo da prestação de contas parcial é duplo: permitir que a Justiça Eleitoral e a sociedade realizem fiscalização das contas dos candidatos durante a campanha, impedir a montagem fraudulenta da prestação de contas final, com elaboração de documentos a posteriori para comprovar gastos que não ocorreram. Assim, ainda que afastada a irregularidade do autofinanciamento irregular, a irregularidade envolvendo a omissão na prestação de contas parcial possui gravidade suficiente para importar na desaprovação das contas, interpretação consentânea com o objetivo de desestimular esse tipo de conduta, que, como já referido, impede a fiscalização das contas durante a campanha e facilita a montagem fraudulenta da prestação de contas. Eu acho a questão da prestação de contas parcial, que agora, como se vê desse julgamento, o TSE está querendo ser mais rigoroso com isso, é aquela velha história que eu já mencionei em outros pareceres.
é importante ter uma arquitetura que impeça a fraude, que dificulte a fraude. Em vez de multar alguém porque está querendo colocar um carrinho nessa escada rolante, melhor é colocar umas traves na escada rolante, ninguém entra com aquele carrinho, não tem como entrar com aquele carrinho. Essa é a melhor forma de você ter a conduta adequada, criando uma estrutura que condicione as pessoas a ter uma conduta adequada, e não criando estruturas que estimulem as pessoas, porque sabem que vai ser muito difícil que serem pegas. Isso estimula a conduta ilícita. Então, as prestações de contas parciais são um mecanismo bastante interessante para evitar a montagem. O grande problema, e veja bem, cada vez mais, assim, nós passamos, há um tempo atrás, não se aceitava documento em sede recursal. Agora já se aceita documentos em sede recursal. A ideia seria, em princípio, que as pessoas prestassem as suas contas, a unidade técnica analisasse aquilo e verificasse as irregularidades, as pessoas não pudessem começar a trazer documentos com datas que não tem nem como saber se aquela data não é uma data feita depois da retroativa, né, colocada como retroativa, mas na verdade, um documento feito depois que a unidade de contas. Porque os problemas que nós temos são os seguintes: os documentos que são juntados, um recibo ou um contrato de prestação de serviço para comprovar, de repente chega a unidade de contas e diz, vem cá, aqui não está comprovado isso. Aí vem ele, traz um contrato. Não, está aqui, esse contrato não tinha juntado antes, mas juntamos agora um contrato que comprova que essa pessoa, esse gasto foi com essa pessoa que foi contratada. Aí isso pode ser juntado até em sede recursal hoje, porque, em tese, só um documento primo icto oculi, e nós conseguimos com aquele documento, não, realmente regularizou. Mas vejam que vai se criando todo um sistema que facilita muito esse tipo de fraude. Por quê? Se por exemplo, apenas para dar um exemplo, se as pessoas fossem obrigadas, no momento que faz um gasto, faz um contrato, a isso ser cadastrado no sistema e ficar já no divulgacante no momento em que foi feito, e não fosse mais aceito documentos posteriores, que não houvesse uma prova da data em que ele foi firmado, já se impedia esse tipo de coisa, a montagem. Na verdade, quando a pessoa junta um contrato de prestação de serviço, como hoje não se existe reconhecimento de firma, nem nada que comprove a data em que foi firmado, fica tudo na declaração de quem está firmando. Eu firmei nesta data, mas nós não temos prova que foi isso. E se aceitam documentos assim, depois que a unidade de contas verificou uma irregularidade. A pessoa, não, esqueci de juntar, junto agora. Isso permite montagem de prestação de contas. Permite que se esquente uma prestação de contas que estava errada, e a partir do momento que as pessoas vão descobrindo as falhas, se vai consertando. Não, mas aqui está aqui, aqui está aqui. Então, dificulta, porque normalmente quando as pessoas cometem uma fraude, elas deixam falhas. Então, e isso é percebido. Agora, quando se permite que as falhas descobertas sejam consertadas no curso do processo, sem que aí isso facilita. E isso se cria uma estrutura, uma arquitetura que incentiva a fraude. Então, a prestação de contas serve para isso. Até determinado momento da campanha, se você gastou, você tem que colocar ali. Aí você já não poderia depois vir dizer, não, mas eu não juntei na prestação de contas, mas está aqui, ó, eu realmente gastei, esse recurso foi antes, mas eu esqueci de juntar na prestação de contas. Não, você tem que... Os gastos feitos até o momento da prestação de contas tem que estar na prestação de contas parciais, que é para evitar isso, para evitar que se monte. Só que sempre se entendeu que isso é uma irregularidade, uma mera formalidade, é uma irregularidade de menor importância. Eu acho que é bastante importante que a prestação de contas parciais ela realmente valesse, ela tivesse efetividade para evitar montagem. E o segundo motivo para darmos importância para as prestações de contas parciais é que permite a sociedade fiscalizar. É o que está no voto do TSE. Permite à sociedade, ao eleitor que fiscalize, porque se ele consegue, isso aí acaba indo tudo para o divulgacante, que é público, então a sociedade consegue ver, vem cá, ele diz que gastou com isso aqui, ele diz que recebeu dinheiro disso aqui. Pode, em tese a sociedade poderia. Então, é importante que essa fiscalização, já que a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral ela é mais formal, efetivamente, porque não teria condições de fiscalizar a fundo tudo. Uma outra coisa que é fiscalizada a fundo, por exemplo, jantar de adesão, se pode a fiscalização ir até lá no jantar. Isso é uma das poucas situações em que se vai verificar o conteúdo mesmo, não só a forma. O jantar de adesão, que a Justiça Eleitoral pode fiscalizar o conteúdo. Mas, fora isso, a maioria das vezes é forma, meramente formal. Então, que se deixa a sociedade, pelo menos, vai que ela se organiza e começa a fiscalizar essas contas. Para isso, nós temos que entender que a prestação de contas parcial é uma coisa importante e desaprovar quando a pessoa não registra na prestação de contas parciais gastos e despesas, gastos e receitas que receberam antes. Então, em virtude disso, nesse caso aqui, entendemos, pelas razões já mencionadas, que não houve a questão do autofinanciamento irregular, com a nossa ressalva em relação à questão de recursos de gasto com advogado, mas que isso aí já tinha sido afastado da sentença, mas que existe a irregularidade em relação às prestações de contas parciais, motivo pelo qual tem que ser mantida a desaprovação das contas. Parecer. Desembargador Oyama.
Senhor presidente, renovando as saudações, a divergência em relação ao entendimento da Procuradoria diz só com a aprovação com ressalvas, no meu entendimento, ao passo que a Procuradoria entende que seria o caso de desaprovação. E aqui, o doutor Fábio já lembrou bem, a questão dos honorários advocatícios está superada, a do carro também, e realmente não há dúvida de que as irregularidades estão provadas. Não houve a comprovação no momento adequado. No entanto, eu comungo da preocupação do Dr. Fábio quanto à possibilidade de apresentação de documentos de forma sistemática e fora de prazo, pode ensejar uma montagem, não tenho dúvida que pode. Só que eu não identifico aqui no caso concreto esta montagem. Eu não vejo elementos que me permitam concluir por isso. E acredito ainda que, mesmo que nós tenhamos que dar um rigorismo bem grande à prestação de contas, e acredito que os prazos devem ser respeitados, nós não podemos presumir que, porque o prazo não foi respeitado e os documentos foram juntados posteriormente ou em mais de uma oportunidade, que isso representa a fraude. A fraude vai ter que ser provada. Eu não consigo identificar o atraso como um indício veemente de fraude. De maneira que, senhor presidente, o voto neste caso aqui é pelo provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.089,72. Pelos votos já lançados em rede, todos estão de acordo com o eminente relator, né? O que posso proclamar o resultado: por unanimidade, deram provimento ao recurso para o fim de aprovar com ressalvas as contas e afastar a determinação de recolhimento. Acho que todos nós comungamos com as preocupações do doutor Fábio, né? E o fundo não é 1 ou 2 bilhões, são quase 6 bilhões. 5 bilhões e 700. Exatamente. Sem dúvida. Vamos ver. O seguinte que eu tenho divergência anotada é o 15 da pauta, 15º, conduta, verdade, agente público, recurso 311-37, São Paulo das Missões, Thalisson Vensky, e relatoria do desembargador Luiz Alberto da Azevedo Orvalho. Doutor Fábio. Presidente, renovando as saudações. Processo, recurso interposto por Thalisson Vensky e Grener Diego Vensky, é irmão dele, Thalisson é o candidato, servidores públicos municipais, tendo Thalisson sido eleito ao cargo de vereador no município de São Paulo das Missões, eleições de 2020, em face da sentença do juízo de Campina das Missões, que julgou parcialmente procedente a AIGE, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, no fim de reconhecer a prática de conduta vedada, prevista no artigo 73, incisos 1, 2 e 3 da Lei das Eleições, e condenou-os ao pagamento de multa. Então, a sentença ela já afastou, ela entendeu que não era grave o suficiente para cassar o diploma. Então, não foi cassado o diploma, foi aplicada apenas a multa. E o valor ficou próximo do mínimo, assim, não estava no mínimo, mas ficou próximo do mínimo. A questão da decadência tem que ser afastada. Eles entenderam, os investigados, que havia decadência porque a ação foi ajuizada às 18h38 do dia da diplomação, sendo que a cerimônia da diplomação foi às 17 horas. Então, eles entendem que teria que ser ajuizada até o momento em que, antes de terminar a cerimônia de diplomação. E, na verdade, a legislação menciona que até a data da diplomação, não é em horas o prazo contado, é em dias. E o último dia do prazo é o dia da diplomação, é o último dia. Foi, inclusive, proposta a ação antes de terminado o expediente, mas que se fosse, mas sendo processo eletrônico, poderia ser até 11 horas e 59 minutos do dia, né? No processo eletrônico a gente tem esse prazo um pouco maior, enfim. Aí nós juntamos jurisprudência, tanto do TSE como do TRE de São Paulo, no sentido de que não existe essa contagem em prazo e não interessa o momento que se encerra a solenidade, interessa o último dia. No caso, teria sido no último dia, efetivamente, que teria sido proposta essa AGE.
Então, nós estamos aqui afastando a questão da alegada decadência. Em relação ao mérito, a questão basicamente é que o irmão do candidato, servidor público da área de tecnologia da informação, ele teria utilizado o computador da prefeitura para editar propaganda para o irmão. Isso teria sido verificado por vários servidores, o que ensejou, inclusive, a busca e apreensão desse computador, num pedido do Ministério Público. As pessoas foram ouvidas, esses servidores foram ouvidos, e foi feita uma perícia no computador, né? Então, os servidores, nós transcrevemos aqui no parecer muito do que foi transcrito na sentença sobre essa prova testemunhal, né? Mas os servidores, eles afirmaram, realmente, eles viam ali no computador dele uma coisa que era uma propaganda, que depois se via no Facebook. Aí fica aquela dúvida, mas será que isso é uma propaganda que ele estava deixando no computador dele, ou será que ele estava efetivamente editando? Será que ele estava trabalhando realmente aí? Teve uma servidora que ela disse que aquilo ali era o próprio programa em si que estava ali aberto. Teve uma servidora que menciona isso, outros mencionaram que foram vários dias, né? Não era um dia, foram vários dias que estava ali, né? E alguns mencionaram que viram aquela imagem, não tinham como saber se ele estava editando ou não, e teve uma servidora que mencionou que viu que aquilo ali era o programa de edição, né? Ela mencionou, a servidora Andressa Mittmann, ela diz assim, então viu no computador do Grenner, na sala, à frente, como se ele estivesse editando o arquivo, e viu no dia seguinte no Facebook a mesma imagem, que a imagem estava minimizada no lado esquerdo, que não poderia estar com a foto aberta e trabalhando ao mesmo tempo, porque era um programa, mas olhou rapidamente e ficava parada a foto. Bom, a questão se ele estava editando ou não ficou comprovada na perícia. A perícia comprovou que ele não somente visualizava essas imagens, mas que houve edição das imagens. A perícia comprovou isso, tá? Foi transcrita também na sentença, né? Então, ele estava ali no horário de expediente dele, editando imagens para a propaganda do irmão dele, tá? Violando princípios da administração pública e, frontalmente, o artigo 73, os incisos 1, 2 e 3, que entendem como conduta vedada a utilização de servidores em prol da campanha e de serviços e bens da administração pública em prol da campanha. Então, nós temos aqui alguns trechos aqui do relatório de investigação da polícia, e diz o seguinte, falando de um arquivo, por exemplo, eu mencionei aqui, está na sentença, as informações do relatório de investigação complementar, por sua vez, discriminam os arquivos constantes no computador apreendido e, conforme o ofício da autoridade policial, tem-se que, além dos arquivos baixados, presente na pasta Downloads, há diversos arquivos de texto, imagens e vídeos em outras pastas, dando conta de que Grenner não só os baixou para conhecê-los por breve curiosidade, quer dizer, ele não só baixava, como ele passava para uma outra pasta, né? E depois agiu o trabalho em cima do arquivo. Então, por exemplo, tem um aqui que é o seguinte, é o arquivo que chama A Cada Dia Nasce, arquivo de texto localizado no desktop, fora criado no dia 23 de outubro, às 10h40, modificado e acessado às 11 horas e 9 minutos, ou seja, houve modificação que teria tomado cerca de 30 minutos. Veja que baixada já foi movimentada para a pasta desktop, que é a pasta de trabalho. Fato incomum para quem somente abre um arquivo por curiosidade, o lê e fecha sem maiores atividades. Depois fala sobre outro arquivo chamado Olá. Fora criado em 25 de outubro, modificado e acessado em 26 de outubro, às 15h42, ou seja, houve modificação que ocorreu entre os dias 25 e 26 de outubro. Aí um outro arquivo, SPM é Terra de Gente Alegre. Aí arquivo de texto, criado no dia 23 de outubro, modificado e acessado em um determinado horário, ou seja, poucos minutos depois, indicando que a modificação fora diminuta enquanto na pasta desktop. Enfim, e aí pode vários arquivos ali que foram encontrados. Então, entendemos que realmente esse servidor trabalhou para... Assim, a autoridade policial informou que há instalado no computador apreendido o programa de edição Vegas, em que 2 arquivos teriam sido recentemente abertos, os quais seriam os 2 arquivos de vídeo de campanha do candidato Thales, conforme constou no relatório. Quanto ao conhecimento disso pelo candidato, além de ser irmão, na verdade, os 2 compartilhavam a mesma senha de acesso para a nuvem aonde estava essa propaganda. Eles tentaram, a juíza mencionou da contradição dos depoimentos, em que tentaram entender que eles não tinham uma maior relação, só que o irmão, inclusive, fez doações para a campanha, né? 1/4 dos recursos, são recursos pequenos, mas que seja, 1/4 dos recursos foram doados pelo irmão, né? Os 2 compartilhavam essa senha de acesso à nuvem, então, afirmar que eles não tinham relacionamento, né? Não faz sentido. Então, claramente, o irmão visitava o outro, o candidato, o irmão visitava o outro no trabalho, os servidores mencionaram isso, que havia essa visita, então eles tinham um bom relacionamento, até que compartilhava essa senha de acesso à nuvem, onde estava a propaganda
Eleitoral. Os históricos de acesso do computador utilizado por Brenner na prefeitura mencionam que este realizou inúmeros acessos ao Facebook do irmão, além do site Canva, que é um site editor de texto, editor de imagens, enfim. Então, assim, a magistrada afasta a tese da ausência de ciência por parte de Talisson acerca de apoio recebido do seu irmão. No ponto, ela salientou a existência de contradições dos depoimentos pessoais colhidos em juízo, a de não ser crível a tese defensiva, que era essa de que eles não tinham relacionamento. Mormente, ante o fato de que, além de serem irmãos, Brenner foi o principal doador da campanha de Talisson, além de compartilhar com este a senha da nuvem na qual se encontrava armazenado o documento de campanha. Fato esse que, inclusive, é admitido por ambos os representados. Então, com essas considerações, entendemos assim, está comprovada a conduta vedada por parte do servidor e também a ciência por parte do candidato, e a conduta se deu em benefício do candidato. Nesse sentido, efetivamente, há uma tipicidade em relação ao artigo 73, incisos 1, 2 e 3 da Lei das Eleições. Como nós sabemos, assim, nesse caso, não há necessidade de comprovação de potencialidade, influenciar no resultado do pleito. Se presume aí uma violação ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, e a questão da gravidade vai servir para a questão da dosimetria da pena, né? Aí sim, a aplicação do princípio da proporcionalidade para se definir qual a pena vai ser aplicada. Uma cassação de registro, diploma? Não. A conduta aqui não era grave o suficiente para cassar um registro, no caso, cassar um diploma. Concordamos plenamente. Agora, para uma multa, sim. Sim, essa conduta não pode simplesmente se entender como insignificante, né? Então, entendemos que está correto. O juiz aplicou sanções pecuniárias arbitradas pouco acima do mínimo legal, nos patamares de 15 mil FIR para o Brenner e 25 mil para o Talisson, né? Nós estamos de acordo com a dosimetria também adotada pela sentença. Por essas razões, nós estamos aqui opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso dos representados. Parecer. Doutor Vale. Senhor presidente, no que diz respeito à questão da decadência e no que diz respeito à questão de mérito, o voto está absolutamente de acordo com o que foi referido pelo ilustre procurador, de sorte que vou pedir vênia para não voltar ao que já foi muito bem explanado por Sua Excelência. Evidentemente, não houve decadência, a representação foi apresentada no dia da diplomação, e também no mérito está mais do que comprovado que houve o uso do servidor, o uso de material do servidor na repartição pública durante o expediente, e houve inclusive uma troca da matéria que estava na rede social, e houve adição de elementos nessa rede social. Então, o computador foi usado para isso. A única divergência que existe aqui é com o que diz respeito à fixação da multa, nada mais. Essa apenas é a divergência. É que o juiz fixou a multa para os dois, o vereador e o irmão, no valor de 15 mil FIR para o irmão, que fez a alteração da uma campanha eleitoral em trabalho de expediente, e em 25 mil FIR para Talisson. E, no voto, eu estou usando a jurisprudência do TSE no sentido de que se deve aplicar o valor mínimo quando não há elementos que possam agravar ou elevar a sanção no mínimo legal. E trago jurisprudência aqui do ministro Luiz Roberto Barroso. Como foi apenas uma conduta, me parece que, no caso, deveria ser apenas a multa fixada no mínimo, que é o valor de R$ 5.320,50. Apenas essa, então, a divergência. Todos estão de acordo, né, com o voto do eminente relator, né? Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, rejeitaram a preliminar de decadência e, no mérito, deram parcial provimento aos recursos para reduzir a sanção pecuniária aplicada a cada recorrente nos termos da fundamentação. Sanção mínima, né, Sim. Então, esse é o resultado. E, com isso, encerramos as nossas divergências. Antes de passar aos demais feitos, apenas para que eu não esqueça, em atenção à manifestação do doutor Venzon, nós poderíamos, se os colegas estiverem de acordo, quando houver divergência quanto ao juízo de admissibilidade em geral, e concordando os relatores, ser feita a prévia comunicação ao Procurador-Geral Regional Eleitoral, até para
afastar alguma divergência, especialmente quando ele não tem conhecimento, né, desses dados, teria que consultar o processo de origem, etc. Seria possível isso, colega? E a secretaria, então, à medida em que recebe os votos, constata essa divergência quanto ao juízo de admissibilidade, comunica à Procuradoria Regional Eleitoral. Ficaria bem assim, doutor Venzon? Congelou, acho. O doutor Venzon gostou tanto que congelou. Eu acho que não vai se opor, presidente. Está esfriando, está esfriando. Vamos ver. Os demais, a convergência com o parecer e unanimidade nos votos. Eu poderia adotar a sugestão do desembargador Gerson, da outra sessão, de proclamar o resultado para evitar uma redundância? Claro. Perfeitamente. Então, vamos lá. É o 5 da pauta, recurso em prestação de contas 63748. Caibaté, relatoria do desembargador Mensch. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas e retificando o erro material para que a multa seja destinada ao fundo partidário. É aquele erro que já saiu o ofício da corregedoria, né, para alertar os juízes. Unânime. O 6 é propaganda política, recurso 78194, de Teotônia, relatoria do desembargador Mensch, não conhecer do recurso por ausência de interesse recursal diante da perda superveniente de objeto. O 7, cautelar inominada, busca e apreensão, 6.8086, Barra Funda, relatoria do desembargador Mensch, a unanimidade denegaram a segurança. O 8º, prestação de contas, recurso eleitoral 600.891, desembargador Silvio, o relator, Mato Castelhano, Flávio Sagiorato, recorrente, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso para provar com ressalvas as contas, mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Mato Castelhano é muito bonito ali do lado de Passo Fundo. Quem tinha propriedade ali, fazenda, era o saudoso Dr. Silvio Algarve, que era ali, a família dali, da esposa, que são Kurtz, né, de Passo Fundo. O desembargador Gerson deve conhecer os Kurtz de Passo Fundo, né? Conheço. É muito bonito mesmo. O 9º, recurso eleitoral de prestação de contas, 38583, Pouso Novo, desembargador Silvio, relator, Carlinhos Mocelin, recorrente, a unanimidade negaram provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas eleitorais e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. O 10º já foi, o 11º, prestação de contas, recurso 45548, 3 de maio, Jonathan Yem, o Jean, recorrente, desembargador Butelli, relator, a unanimidade negaram provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas e condenou o prestador ao pagamento de multa a ser recolhida ao fundo partidário. O 12º, também recurso em prestação de contas, Paim Filho, relatoria do desembargador Butelli, Aldir Antônio Menosso, recorrente, a unanimidade prover em parte o recurso para aprovar as contas com ressalvas, afastando o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo a penalidade de multa que, corrigindo de ofício o erro material da sentença, deve ser recolhida ao fundo partidário. Vou torcer que para frente não apareça mais erro. Né? 13º, também recurso em prestação de contas, 419,85, pai e filho de novo, relatoria do desembargador Oyama, Vanderlei Ernesto Lupe, e o julgamento consiste em que a unanimidade dar parcial provimento ao recurso, aprovar as contas com ressalva, determinar o recolhimento de R$ 35,00 ao Tesouro Nacional e R$ 269,22 ao fundo partidário. O 14º e o 15º já foram, o 16º, recurso em prestação de contas, 28847, de Amaral Ferrador, desembargador Orvalho, o relator,
o recorrente Reginaldo da Silva, por unanimidade, negaram provimento ao recurso. E, por fim, na pauta jurisdicional, 17º, também relator desembargador Orvale, Rio Pardo, 43346, Natália Rocha Wunderlich Figueiredo, os Wunderlich de Rio Pardo mesmo. Família Wunderlich tradicional lá, né? Rejeitaram os embargos de declaração unânime. Bom, com isso encerramos a pauta jurisdicional e começamos a pauta administrativa. Esse processo administrativo 14314 é prorrogação de requisição de servidores para a Justiça Eleitoral. Tem um anexo de 281 servidores. No primeiro grau, os cartórios eleitorais, as centrais de atendimento, ainda dependemos desses servidores cedidos. Não? Quem sabe a nossa secretária de pessoal, a doutora Natália, está estudando para ver para frente, provavelmente com a digitalização, informatização, o que poderemos abrir mão disso. Mas, por hora, não tem jeito. Né? E como vence 4 de julho, teremos que... 4 de agosto, desculpem, tinha uma certa urgência nessa renovação dessas requisições. Se todos estiverem de acordo, ficam deferiram a prorrogação das requisições. E, por fim, foi sugestão do iniciativa do desembargador Jorge de denominarmos a nossa Escola Judiciária Eleitoral de Paulo Brossard de Souza Pinto, não é? Numa justa homenagem a esse grande gaúcho, grande brasileiro, grande jurista, grande administrador, foi secretário aqui de Justiça, não? E grande político, né? Senador da República. Então, se todos estiverem de acordo, ficamos assim. Será feita uma cerimônia, vamos fazer uma cerimônia telepresencial, convidando os familiares do ex-ministro Brossard. Um deles irá falar, provavelmente o Gerson conhece bem, eu acho que o Mês, sem dúvida, e outros, a doutora Magda, né, Brossard, filha. Eu creio que o desembargador Jorge, autor da ideia, falará. Já estou em tratativa para convencê-lo. Já viram que a luta é difícil, né? Porque ele é aquele... Mas acho que eu convenço ele. Assim. E vamos nessa, entre outros, se os colegas lembrarem, ou mais algum convidado, para que se convide. Uma que eu me lembrei é a ministra Peduzzi, presidente do TST, de Bagé, bagéense, e que ela sentava, muito amiga, né, da Magda, sentava lado a lado durante todo o curso da faculdade, eram meus colegas de turma. Então, a família tinha muita relação com a família Brossard. Eu creio que seguramente ela vai gostar muito. Permite, senhor presidente, a ministra Peduzzi continua atualmente com a relação ainda muito próxima com a doutora Magda. Sim, são amigas até hoje. Sim, muito, muito, muito. Então é o seguinte, vamos ver a agenda da ministra Peduzzi e vamos marcar esse evento em função da agenda dela. E se lembrarem um mês que conheceu, bem vizinhou com o ministro Bolsonaro. O desembargador Flávio Cirângelo também. Isso, é muito ligado. Bem lembrado. Persiano Bertolucci. Persiano Bertolucci. Também podíamos... o doutor Lucas ou o doutor Pedro Eichenberg, filhos do José Fernando, né? Que sempre foi também um grande colaborador do ministro, né? Inclusive no Ministério da Justiça. Seriam nomes assim que eu estaria me lembrando rapidamente. Daqui a pouco alguém também ligado ao Partido Libertador, né? Sim. O doutor José Fernando Eichenberg é uma grande figura, porque o Rio Grande perdeu imensamente. Eu acho que perdoa essa intimidade, o Gerson falou muito bem, parece que nós temos no Brasil uma tristeza que as grandes pessoas nós perdemos, né? É uma observação muito oportuna. Eu encontrei o doutor Eichenberg no Ministério da Justiça, ele era o secretário, né? E o ministro Brossard não estava, e ele estava como ministro da Justiça lá, recebeu fidalgamente, era uma figura extraordinária. Né? Eu costumo dizer, metaforicamente, o Brasil é um país com azar.
nas grandes figuras. O Fabiano Bertolucci... Eu tive a oportunidade de conviver um pouco mais com José Fernando, exatamente no ano que ele faleceu. Não sei se ele já tinha alguma premonição, alguma coisa, e ele passou um período que não era comum, né? Ele passou um período com a família em Torres. Então, conversamos bastante, e naquele ano ele acabou falecendo. E o Meixe, claro que mais reservadamente, tem uma história muito bonita do ministro Brossard e o José Fernando, não é, Meixe? Sim. Uma Histórias marcantes, né? Da sabedoria e também dessa posição do ministro, das coisas que ele fazia no anonimato, né? E não queria que ninguém divulgasse. São coisas realmente muito marcantes. Para o Persiano Bertolucci, que ele gostava muito, ele comprou um chapéu em Milão e trouxe na mão, porque não tinha como, para deixar o chapéu íntegro, né? Trouxe na mão de Milão até Porto Alegre para entregar para o Persiano. Isso mesmo. E quem sabe o que dá trabalho trazer coisa em viagem, né? Ainda mais assim, um chapéu na mão. Era uma figura... Doutor Venzon. Do velho mundo, né? Do velho mundo. Doutor Venzon, eu não sei se chegou a escutar a sugestão que foi feita da secretaria, quando houver alguma divergência em termos de juízo de admissibilidade, passar para a Procuradoria Regional Eleitoral. Perfeito, facilita, porque aí já evita de eu entrar ingressar no mérito. Isso. Perfeito. Vamos fazer isso. E já passamos em julgamento os processos em que havia concordância com o parecer ministerial e unanimidade de votos, né? Claro. E agora estamos encerrando no administrativo com ao qual o doutor Venzon é convidado de honra da casa, né? Que vai ser essa cerimônia da denominação à Escola Judiciária de ministro Paulo Brossard. A Gabriela anotou esses nomes aí para nós. Vamos convidá-los todos, né? E se tiverem outras sugestões, outros nomes, né? Enfim, e vamos ficar na dependência mas ela prontamente, a ministra Peduzzi, não acredito que não haverá dificuldade nenhuma de agenda, né? Presidente, quem também trabalhou com o ministro Brossard no Ministério da Justiça foi a professora Cláudia Lima Marques, que hoje é a diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi assessora dele lá também. Fica aí, então, à disposição do ministro Brossard. Cláudia Lima Marques. Morava aqui perto, na Dario Pederneiras. Sim. Dario Pederneiras, 300 e alguma coisa. E o Meixe, o sogro do Meixe, qual era o endereço do Meixe? Era a vizinha, a casa ao lado. Que permanece as casas, eu saio para caminhar, assim, passo por ali. E segundo me disse a doutora do meu sogro era 343, que hoje mora lá o professor Bruno Mirage. Tá. E segundo me disse grande professor Bruno Mirage. Morou muito tempo lá um primo, aliás, um sobrinho do meu sogro, e hoje mora lá o professor Bruno Mirage. Parte da biblioteca do Rui Barbosa está ali na biblioteca do ministro Brossard, ali na Dario Pederneiras. Era um patrimônio que nós temos, né? O ministro Brossard e o que ele deixou para nós. Então tá, colegas, amanhã às 14 horas, sempre no horário civilizado. Agradeço muito a compreensão do desembargador Meixe, que sempre espera às 10 horas para me ligar. Sim. Não liga e o horário civilizado. Então, até amanhã, às 14 horas, então. Amanhã a pauta deve ser menor, mas ainda não encerramos as posses, né? Brevemente teremos a posse aqui, eu acho que de desembargador eleitoral substituto. Desembargador substituto, a desembargadora Ângela Brito. Então tá, colegas, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sessão, por essa companhia maravilhosa e o aprendizado que todos nós reciprocamente nos transmitimos. Um grande abraço.
Abraço, até amanhã. Até amanhã, bom trabalho. Amanhã.